Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Rio Grande do Sul estipulou que deve ampliar para 216 mil hectares a área irrigada até 2030. A meta faz parte do Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono, ABC+RS, da Secretaria da Agricultura. Atualmente, o estado já possui 120 mil hectares irrigados, o que equivale a mais de 55% da meta. Para entender melhor o plano e como atingir essa meta, vamos conversar com o coordenador do Comitê Gestor Estadual do Plano, Jackson Brilhante. Tudo bem, Jackson? Olá, bom dia, tudo bem, Thaís? Vamos começar explicando o que é o Plano ABC+, e como ele pode ajudar aí o produtor gaúcho? Bem, o Plano ABC é o chamado Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né? É o plano que foi instituído lá em 2009, 2010, é fruto de um compromisso voluntário que o Brasil assumiu na COP15 em Copenhague, né? Então, visando reduzir voluntariamente as emissões em vários setores. E dentro do setor agropecuário, né, surgiu, então, o Plano ABC, que hoje ele está na segunda etapa, vamos dizer assim. É um plano que nasceu em 2010, né, nós tivemos uma primeira década aí de várias ações e atualmente nós estamos na segunda fase, que é o Plano ABC+, né? Então, na primeira versão, nós tínhamos 6 tecnologias reconhecidas internacionalmente como mitigadoras de gás de efeito estufa e que, ao mesmo tempo, também trazem uma adaptação a todas essas mudanças climáticas, né? Então, é um plano, uma política pública, né, de Estado, né, que é importante dizer, que já está com 15 anos, né? Nós temos a primeira etapa de 2010, 2020 e a gente está na segunda, que vai até 2030. Então, nós temos tecnologias, sistema plantio direto, os bioinsumos, práticas de recuperação de pastagens degradadas, os sistemas irrigados, que foi uma tecnologia incorporada no plano, né? Na primeira versão nós não tínhamos essa tecnologia, então, com esse viés de adaptação, né, às mudanças climáticas, foi incorporada os sistemas irrigados e a terminação intensiva, né, também foi incluída dentro do plano, como uma tecnologia que também buscando reduzir a idade de abate dos animais, ou seja, ao longo desses anos, nós vamos incentivar, por meio de uma aplicação de uma série de tecnologias, a redução do abate de animais, da idade de abate de animais, né? E com isso também reduzindo um importante gás que é o metano. Agora, você falando aí sobre essas tecnologias que são preconizadas pelo Plano ABC+, dá para dizer que, falando, ó, plantio direto, o produtor gaúcho está de parabéns. Bioinsumos, o produtor gaúcho e brasileiro também está no topo aí. Vai avançando o uso dessas tecnologias, né, Jackson? Isso, exatamente. Né? Dentre as tecnologias que podemos destacar no estado é o sistema plantio direto, né? Sim. É uma tecnologia que nasceu aqui na região sul do Brasil, né? Então, mas isso não significa também que a gente é referência, mas a gente precisa também avançar em alguns conceitos do plantio direto, que a gente vira e mexe, a gente acaba vendo algumas incorrências aí, mas a gente precisa incentivar o verdadeiro sistema plantio direto, que muitas vezes alguns produtores acabam esquecendo, né? Que é a cobertura permanente do solo, né? Principalmente com plantas, né? Cobertura ao longo dos 365 dias, né? A rotação de culturas, né? Que é bem importante, visando promover uma melhoria da qualidade do solo, né? Melhorando a qualidade do solo por meio eu consigo melhorar alguns indicadores químicos do solo, ou seja, a fertilidade do solo, alguns indicadores físicos, ou seja, fazer com que esse solo seja capaz de aumentar a infiltração de água, armazenar essa água, né, deixando um período mais disponível, essa água mais disponível para as plantas, mas também melhorando indicadores biológicos do solo, a vida, né? Sim. Então, quem faz todo esse processo de estruturação do solo são os micro-organismos. E eles só fazem quando a gente aumenta o carbono.
né? Quando a gente tem biomassa, principalmente dentro da subsuperfície do solo, eu estimulo uma série de micro-organismos que vão melhorar a parte física e química do solo. Com isso, eu tenho um solo com maior qualidade. Essa adesão aí ao programa, né, ao plano ABC+, da Secretaria da Agricultura, ela contribui também para que o produtor tenha um rebate aí nas taxas dos créditos. Como é que funciona essa parte aí dos benefícios que o produtor que entra aí para o uso dessas tecnologias pode ter, Jackson? Bem, em termos de acesso ao crédito, hoje, nós temos basicamente, né, duas, três linhas mestras que são linhas que têm uma ligação direta com o plano. Uma coisa, a linha de crédito é o programa, o plano é a política pública, né? São duas coisas diferentes, é importante a gente destacar Ah, isso. sim. Então, a linha de crédito, nós temos hoje a linha Renovagro, né? Onde o produtor pode acessar, o médio e grande produtor pode acessar essa linha de crédito, né? Para adotar as 8 tecnologias, né? Como eu comentei anteriormente. Mas essa linha de crédito não é só para o médio e grande produtor. Nós temos também uma linha para o pequeno, que tem, nós temos o Pronaf ABC+, Pronaf Bioeconomia, né, que é uma linha de crédito direcionada para os pequenos produtores para que ele possa aplicar na prática essas tecnologias. E detalhe, né, essas linhas de crédito têm um diferencial, né, quando a gente compara uma linha de crédito, por exemplo, do custeio, né, que é a taxa de juros, né? A taxa de juros acaba sendo uma taxa menor do que a linha de custeio. E um outro detalhe que muitas vezes, se a gente adota, por exemplo, uma integração lavoura, pecuária, floresta, nós temos também carências diferentes, né, que é importante, né, quando a gente vai fazer um investimento na implantação de algum sistema de produção agropecuária, né? Então, nós temos o juro e também, né, dependendo da modalidade que a gente, ou a cultura, o sistema de produção, nós podemos ter uma carência diferenciada também, que é importante, é um diferencial em relação às outras linhas de crédito. E você vem percebendo um aumento aí na procura por esse crédito, já tendo como base aí o plano ou o programa? Isso, nós fizemos uma comparação, né, do acesso ao crédito basicamente de 3 linhas, né, que é o Renovagro, Pronaf, ABC+, e o ProIrriga, né, que são as 3. Existem outras linhas de crédito que acabam financiando a ABC, mas a gente se ateve essas 3 linhas e nós comparamos a evolução do ano safra 2022, 2023 para o ano safra 2023, 2024. E o que a gente observou? Que o volume de recursos aumentou, né? E também a área que os produtores adotaram mais do que dobrou, né? Isso mostra, então, demonstra na prática, né? Esses resultados demonstram que a área mais do que dobrou, então é um indicador de que a gente consegue, claro, um recorte bem reduzido, mas mostra que o produtor gaúcho vem cada vez mais buscando acessar essa linha de crédito, porque ela traz vários benefícios, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental, que são tecnologias que ajudam o meio ambiente, ou seja, promovem uma redução de emissão de gases de efeito estufa, mas também a adoção dessas tecnologias trazem um aumento de produtividade, estabilidade. Então, muito fruto dessa melhoria da qualidade do solo. Então, veja bem, é importante destacar essa linha de crédito que ela tem um efeito de produção, né, que é o principal fator que vai levar o produtor a acessar cada vez mais essas linhas de crédito. E é legal perceber esse aumento, porque o produtor que ele está tendo benefício em todas as áreas, como você acabou de mencionar, né? Ele tem um aumento de produtividade, ele tem um solo de mais qualidade, ele consegue ainda melhorar questões de carência e juros aí nas suas linhas de financiamento, aprimorando toda a produção, porque é um passo que ele vai dando de cada vez e muitos que estão aderindo ao programa, quem sabe já adotavam as práticas, mas não tinham certeza de que estavam dentro dos critérios aí do programa.
Exatamente. É importante destacar que a grande maioria dos produtores já fazem no seu dia a Exato. dia a adoção dessas tecnologias, né? Então, a gente usa, através da linha de crédito, uma forma de mensurar, ter esse acompanhamento, né? Então, a gente tem produtores usando o custeio e aplicando as tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono. Só que a gente muitas vezes não acaba conseguindo mensurar, mas são várias linhas de crédito que proporcionam a adoção dessas práticas. Mas ressalto que essas linhas Renovagro, Pronaf, ABC Bioeconomia e ProIrriga são específicas para as tecnologias, né? Então, Sim. apesar de a gente sabe que o nosso plano safra é gigantesco, mas essas aí talvez é um pequeno recorte e é uma forma que a gente usa para ver e acompanhar, né, o acesso à adoção dessas tecnologias, porque o universo é gigantesco. Os produtores, muitos fazem também com recurso próprio, né, Sim. importante destacar, né? Então, a gente usa a linha de crédito para realmente acompanhar essa evolução aí, ano após ano. Que ótimas notícias, né, Jackson? O agro apanha tanto aí em relação a essas questões de meio ambiente. A gente está vendo que o produtor gaúcho e brasileiro em geral aí traz sempre uma adesão aí a essas questões relacionadas à sustentabilidade. Isso, isso talvez algo que a gente precisa cada vez mais mostrar, né? Porque o setor agropecuário é um dos poucos setores da economia, por exemplo, no caso do Brasil, que é o setor que move grande parte da economia, que ao mesmo tempo pode produzir alimentos, né, garantindo a segurança alimentar, e ao mesmo tempo pode contribuir para a redução dos gases, ou seja, armazenar carbono no solo. Não tem hoje, por exemplo, uma indústria armazenar carbono, uma indústria, né, uma fábrica, ela vai ter que modificar, investir para tentar reduzir a emissão dessa matriz. Agora, o setor agropecuário, se eu adotar essas práticas, bom, eu vou garantir a segurança alimentar. Outro ponto, e eu vou estar melhorando meu solo, e isso vai me trazer produtividade, né, e uma contribuição para o meio ambiente. Então, talvez o único setor que tem esse diferencial, né, que não é o problema, né, de todas essas mudanças climáticas, mas sim a solução para todas esse momento que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo, muito legal. Boas notícias, então. Vamos continuar acompanhando aí as novidades do plano e do programa. Jackson, obrigada pela tua participação. E eu que agradeço a oportunidade, Thaís, de falar um pouquinho dessa importante política pública que vários produtores gaúchos e brasileiros fazem no seu dia a dia. Que bom, legal. Parabéns pelo trabalho. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos ver como está o mercado de grãos e a previsão do tempo, especialmente para a produção. É daqui a pouco. Fique com a gente. Voltamos com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. Confira o recado que a rede de escolas da Ubra tem para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo jóia? Semana vai ser cheia de relatórios e anúncios aí. O que vai ser, o que vai acontecer e os impactos disso para o setor? Essa semana promete, né, uma agitação no decorrer da semana. A gente vê que a soja começou essa semana um pouco mais tímida, né, mais estabilizada ali
ainda abaixo dos $10 por bushel, o contrato mais líquido, mas no decorrer da semana, a tendência é que venha uma movimentação um pouco mais forte, né? A gente tem na terça-feira, né, amanhã no caso, às 2 horas da tarde, a divulgação do relatório do USDA, alguns dados econômicos da China, dados de petróleo também no decorrer dessa semana, entre quarta e quinta-feira, e sexta-feira, atualização lá da evolução, né, das lavouras do Mato Grosso pelo IMEA. E também a Conab também tem relatório essa semana, né? Exatamente, na quinta-feira a Conab divulga seu relatório também. Então, a expectativa é que isso acabe movimentando um pouco mais nosso mercado, né, tanto milho quanto soja. Dados externos, né, internacionais, dados nacionais também, isso vai acabar dando um bom direcionamento no patamar que a gente está, que é bem interessante analisar. Pois é, a gente vem acompanhando que geralmente quando sai um relatório, por exemplo, do USDA, que é mensal, os preços dão uma oscilada e daqui a pouco eles voltam para uma estabilidade, né? É isso que vem acontecendo, né, Gabriel? Exatamente, é até uma expectativa, né, a gente vê que o final de ano o ritmo está um pouco mais lento, né, teve essas questões aí de Estados Unidos e China que acabou, movimentando um pouco mais os volumes originados pela China, e agora a expectativa é que a gente tenha essa certa estabilidade até o decorrer aí de janeiro, que é onde vai começar a movimentar um pouco mais, provavelmente, né. A gente vê que as trades elas normalmente tiram um pouco o pé, né, dessa parte de originação no final do ano. Esse ano pode ser um pouco diferente pela questão de alguns meses ali, a gente vê que meses, né, de execuções entre fevereiro e acho que fevereiro, abril, março até que não tanto, porque as trades precisam originar, um pouco mais para esses meses. E a gente vê até a questão de preço melhores para esses meses, em específico. Bom, a China também deve anunciar os seus dados aí, conforme você falou. Dá para confiar nesses números que vão ser anunciados aí, Gabriel? É difícil, né, é um país um pouco mais retruncado com relação à divulgação de dados, mas, dados econômicos a gente vê que a China, né, tá com uma expectativa, né, de um certo aumento, né, da sua economia, e isso reflete diretamente, né, no nosso mercado aqui de grãos, porque a China, ela andando bem, né, ela caminhando bem com a sua economia cada vez mais forte, a tendência é que eles passem a originar mais ainda nossos produtos, então a gente acaba se beneficiando disso também. Uhum. Bom, a gente teve esse fim de semana aí a queda do ditador sírio, Bashar al-Assad, e isso traz alguma interferência aí para o setor, a questão do petróleo, especialmente, já que é um país do Oriente Médio. Como é que você vê essa questão, Gabriel? Exatamente, até hoje eu fiquei surpreso, né, que o mercado acabou abrindo de uma maneira um pouco mais estável ali, a questão dos grãos em si, o petróleo ainda acabou, né, puxando um pouco mais forte a alta no começo do pregão que a gente acompanhou, mas, inicialmente, né, como eu comentei algumas vezes, o mercado, para uma notícia muito rápida, né, que acaba soltando, ele não tem uma perspectiva muito rápida, por mais que hoje a gente está numa era digital e tudo mais, a tendência hoje é uma certa estabilização e depois eles vão diluindo a informação e caminhando para alguma tendência. Então, inicialmente, né, o petróleo teve um impacto mais a curto prazo, provavelmente isso vai acabar impactando nos grãos no decorrer dessa notícia, do que for acontecer. A gente vê lá que agora a Rússia está envolvida nisso daí, né? A gente Sim. tem outras questões que podem impactar uma escala um pouco mais global, vamos dizer assim, dessa informação. E isso, com o decorrer do tempo, vai tendo impacto, né, logicamente, nas commodities. Hoje, como é que está o patamar assim da soja e do milho, Gabriel, antes da gente encerrar, dos preços? Ou se a gente for analisar, nos spots, né, tá girando a faixa aí de 140, para entrega ano que vem já tá algumas execuções, melhorando os preços e indo para o patamar de 135, 136, a gente vê depende muito de lote, né, de posicionamento e alguns portes também que estão com esse preço. Mas a gente está tendo uma melhora, assim, uma estabilidade, e isso é muito por conta de dólar, né, então o dólar acabou segurando, né, o dólar está no patamar aí, fechou semana passada na faixa de 6,10, foi a máxima histórica de fechamento, né, a gente chegou a trabalhar com o dólar na faixa de 6,13, mas fechamento foi o maior na sexta-feira na faixa de 6,10, e isso acaba aumentando, né, elevando ou até mantendo esse apetite do comprador nas nossas commodities. Então, agora que a gente vê, né, olhando agora para trás desses últimos meses, certa estabilidade de preço que a gente está tendo perante uma queda de Chicago, perante outros fatores,
o dólar acabou segurando nossos grãos numa faixa de preço interessante. O produtor respirando um pouquinho, acabamos nem falando um pouco mais sobre dólar, a gente tem aberto toda semana sobre dólar, né, porque tem sido uma surpresa, mas hoje acabamos abrindo aí sobre os relatórios da semana. Vamos acompanhar então, Gabriel, seguimos aí contando com a tua participação, na semana que vem a gente volta. Valeu, pessoal. Bons negócios a todos, uma boa semana. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Vamos saber como vai ficar o tempo para a produção nos próximos dias com o meteorologista e diretor da Ignition Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como vai? Bom, tivemos aí uma queda de temperatura aqui no Rio Grande do Sul, bastante vento, né, e alguma chuva. Como é que está a previsão agora para a semana? Pois é, então, tivemos essas temperaturas em declínio, né? A gente observou, por exemplo, durante o final de semana, né, temperaturas na casa dos 9 graus lá na fronteira sul, região de Santa Vitória, do Palmar, né? Bagé, Santana do Livramento, temperaturas ali perto de 10. Então, realmente, friozinho gostoso aí para o sul. Mas essas temperaturas elas devem subir ao longo da semana, Thaís. Isso porque a gente teve aquela formação, né, de ciclone que havíamos comentado. Após forma o ciclone e a frente fria na retaguarda, né, na traseira dessa frente fria, sobe o ar frio, por isso o declínio da temperatura. Só que agora isso está avançando, a frente fria já está em alto mar, as áreas de chuva estão lá no Paraná, subindo. Então, esse frio também ele tende a ir se dissipando e ao longo da semana nós devemos esperar mínimas. Então, as temperaturas já devem parar, né, deixar de ser aí na faixa dos 10, vai subindo, 14, 16, 18, até que no próximo final de semana, novamente teremos, então, aí aquelas áreas de instabilidade que começam a entrar ali da Argentina, atingindo ali no noroeste do estado. Então, de quinta para sexta-feira, a gente já pode começar a ver algumas chuvas acontecendo, especialmente lá na fronteira oeste. E aí, no final de semana, sim, né? A gente vai ter aí uma nova formação, uma nova área de baixa pressão, um novo ciclone lá no litoral sul, mais vento e aí, então, mais chuva ao longo do final de semana. São esperados volumes, Thaís, que localmente eles podem chegar ali a 80 milímetros. Então, é preciso o produtor rural ficar atento e ir acompanhando aí ao longo da semana. Pois é, a gente conversava antes de entrar no ar, né, João, que é a terceira semana que se tem uma previsão aí de encerrar a semana com muita chuva e temporais aqui no estado. Exato, a terceira semana consecutiva, totalmente ao acaso, coincidência, né? Não existe esse padrão assim. As frentes frias, elas podem acontecer ali, mais ou menos 4 frentes frias ao longo do mês, mas nunca assim cravado, né? Dando uma semana de intervalo entre uma e outra. Agora foi realmente casualidade. Assim como as temperaturas mais baixas agora não são o padrão, né? Já estamos aí em dezembro, então totalmente ao acaso. E vamos aí então para a terceira final de semana. Infelizmente, por um lado, né, estragando o final de semana do pessoal, mas por outro lado, pensando na agricultura, é interessante termos a semana aí de tempo seco para fazer então todas as atividades aí de tratos culturais. E a chuva com recorrência, né, Thaís? É super importante. Pois é, e essa questão das frentes frias entrando e essas áreas de baixa pressão, isso tem a ver com essa neutralidade que está se projetando aí para o verão, João? É o padrão normal, Thaís. A gente espera aí, sempre que aconteça aí, especialmente no Rio Grande do Sul, as precipitações mensalmente, elas são acima de 120 milímetros todo mês. E, no geral, cerca de 4 frentes frias ao longo do mês. O que pode acontecer, e a gente tem que ficar investigando aqui do nosso lado, do lado científico, é que às vezes tem algumas perturbações que acontecem lá na Antártida, perturbações nos níveis de pressão, que agora não tem resposta para te dar, precisaria checar, e que aí sim, quando você tem essas perturbações, eventualmente tem uma recorrência maior de geração aí desses ciclones e dessas frentes frias. Me parece que não é o caso agora, porque está acontecendo ali mais ou menos uma por semana e está mais ou menos dentro do normal. Então, quando a gente tem a condição de neutralidade, é quando não acontece nada muito atípico, nem para cima, muita chuva, muita frente fria, nem abaixo. Então, é o que se espera que fique mais ou menos dentro da média. E a média que é? Justamente essa, mais ou menos um ciclone por semana, a cada 10 dias. Então, está mais ou menos dentro do padrão. E esse volume de chuva que está chegando aí ajuda o produtor a manter as práticas dentro do necessário aí para as culturas. Com certeza, porque a gente tem aí, né, a semana toda seca, depois
que tá acontecendo, pelo menos. Aí vem o evento de chuva, 60, 70, 80 milímetros, distribuídos ali, né, em 2, 3 dias. Então, tá muito bom. O que não pode acontecer, que a gente não deseja, né, Thaís, é dar 80 milímetros em um dia só, em um curto espaço de tempo. Sim. A gente pode ter problemas de erosão, lixiviação severa do solo. A gente sabe que agora, dezembro, no sul, muita área de soja plantada, né? Então, essas chuvas muito torrenciais, elas não podem acontecer em um curto espaço de tempo. Uma coisa que eu venho observando também nos últimos dias, João, é um vento um pouquinho mais forte, né? Como é que está nas regiões produtoras? Esse vento acaba atrapalhando um pouco as práticas aí de manejo da lavoura. Isso, atrapalha um pouco, né? Especialmente quando algumas ações aí de aplicação, né, são necessárias, por exemplo, uma aplicação de herbicida. O vento intenso ele acaba reduzindo, né, a janela de pulverização que a gente chama. Então, para fazer as práticas agrícolas, pulverização, manejo, precisa de algumas condições ideais de temperatura e também de vento e de umidade. Como os ciclones formando ali na beira da costa, isso aí promove, então, uma alteração, um gradiente de pressão, que a gente fala, né? E essa diferença de pressão, então, resulta em ventos mais intensos. Isso sim atrapalha. E aí, qual que é a atenção do produtor? Ficar atento aí nas previsões dos melhores horários para poder fazer as aplicações, né? Bom, a gente teve, na semana passada, você falou aí que ia se formar um ciclone e tal, chegou no final da semana, na sexta-feira, que foi o dia que aconteceu mesmo, foi aqui na região metropolitana de Porto Alegre, foi bem assustador, assim. Vai ser alguma coisa nesse nível aí que está previsto para o próximo fim de semana, João? Sim, se espera novamente mais ou menos um padrão igual, porque o ciclone ele deve formar bem ali na costa ali de Rio Grande, Santa Vitória, na divisa com o Uruguai, bem ali naquela região. Então, dá um gradiente de pressão bastante intenso, o ciclone aprofunda. Talvez não seja tão intenso quanto o último, mas a gente espera também essa intensidade de ventos. E o que acontece muitas vezes, né, Thaís, é que se formam esses ciclones, e à medida que ele vai subindo, forma a frente fria, e ele encontra o ar mais quente, né, na frente dele, na dianteira. Sim. E aí é isso aí que promove, então, a formação daquelas tempestades, com vento intenso, chuva forte. Em alguns pontos, a gente viu na semana passada, né, na região de Camaquã, granizo. Então, esse choque, né, das temperaturas é que promove, então, a ocorrência dessas chuvas fortes com raio, com vento forte, com granizo, tudo isso aí. É esperado novamente agora para o final de semana. Só que ainda é cedo para entender a intensidade, né? Então, por isso, reforçando aqui, o produtor tem que ficar atento, acompanhando a previsão ao longo dos próximos dias. Tá certo. Obrigada, João, mais uma vez pela participação. A gente se encontra na segunda que vem. Tá certo, Thaís, nos falamos. Um abraço. Até lá, tchau, tchau. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informação para você. Até lá.